A partir de agora, você fica com o programa Desperte a Sua Mente, o seu bem-estar, unindo o coach e a espiritualidade, além dos animais de poder e muitos exercícios para a sua mente. Apresentação, Robson Campos. Apoio, Filosofia Zen, www.filosofiazen.com.br. Olá amigos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Campos, sejam todos muito bem-vindos ao 38º programa Desperte Sua Mente. Agora, aqui no seu canal do Filosofia Zen, em novo espaço, com novo visual, com a nova proposta do programa também, que é trazer um pouco mais foco na espiritualidade e também nos temas que nos conectam a essa espiritualidade. Convido todos a conhecerem o nosso portal www.filosofiazen.com.br e lá você terá acesso aos vídeos dos programas anteriores, você terá acesso a vídeos que eu estou colocando, disponibilizando gratuitamente no YouTube e também materiais como nossos cursos, livros, e-books gratuitos e muito mais, tá gente? Então fiquem ligados, visitem o nosso portal e compartilhem com o pessoal também, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Bom, hoje eu vou falar sobre a importância da água. Bom, gente, as pessoas não dão hoje em dia a devida importância à água. Nós vemos que, por exemplo, o gado consome trilhões e trilhões de litros de água, assim, de uma forma espantosa. São gastos 1.300 litros de água para fazer um único hambúrguerzinho desses. 1.300 litros numa mínima expectativa de gasto de água. Lógico que nós fazemos nossa parte, não abrindo as torneiras na hora de escovar os dentes, não deixando ligadas, ao lavar a louça, economizando, tomando banhos mais curtos, não tão demorados. Mas as indústrias também estão gastando fortunas de água para nosso sistema, nosso ecossistema. E é engraçado porque nós vamos ver que a água é um elemento essencial à vida. Toda a nossa civilização, desde o seu início, desde a formação das cidades, tá? Porque o ser humano, quando era na época do Neandertal, ele estava naquela fase nômade. Ele ia, coletava, pescava, caçava. Mas um dia, quando ele descobre a agricultura e a pecuária, ele começa a formar agrupamentos. E ao formar esses agrupamentos, começam a se formar as primeiras cidades. Agora veja bem, essas cidades eram formadas aonde? No deserto? Não, eram formadas geralmente próximo a grandes cursos de água. Então você vai ter as grandes civilizações formadas nessas regiões, porque a água era essencial para a agricultura, era essencial para a pecuária e era principalmente essencial para a manutenção da vida humana, saciar a sede. Quando você tem as primeiras civilizações, você vai ter aonde? No rio Ganges, a Índia. No rio Amarelo você vai ter a China. No rio Nilo você vai ter o Egito, que se forma justamente beirando o rio Nilo todinho em sua extensão, onde as cheias desse rio Nilo formavam o crescente fértil. E aí havia assim as plantações até a próxima cheia. Entendeu? Era feita a plantação, a colheita, aí havia outra cheia novamente, quando a água voltava, plantação, colheita. E assim se desenvolveu as maiores civilizações do mundo antigo, o Egito. O Tigre e o Eufrates, na região da Mesopotâmia, foi dar origem a diversos povos, dentre eles a primeira cidade documentada no mundo, que é a cidade de Ur. É de lá que sai o conto de Gilgamesh, do grande herói que passa pelo dilúvio. E é engraçado nós vermos assim que em outras regiões
do globo, do nosso planeta, outras civilizações foram se impondo em locais onde tinha oásis, geralmente um lago, grandes lagos, regiões com muita chuva. Então, por exemplo, os fenícios, eles não tinham grandes rios, não tinha. Eles não tinham assim uma atividade de agricultura muito forte que pudesse manter esse povo. Então o que eles faziam? Eles buscaram no comércio ultramarítimo. Eles foram os primeiros povos, o primeiro povo a fazer as grandes descobertas, pegando todo o Mediterrâneo e fazendo contato com as outras grandes civilizações, Egito e etc e tal. Até eles serem dominados pelos persas, o povo fenício se desenvolveu usando a água. Olha só, o mar. Eles não podiam consumir o mar, mas eles usavam o mar como amigo para suas navegações, já que o cedro, que era a madeira deles abundante, uma madeira de lei, uma madeira muito nobre, era utilizada para fazer seus navios e móveis. E isso eles iam fazendo comércio. A Grécia, que vai surgir depois, também tem sua grande força no mar. Por isso que você vai ter Poseidon como um dos deuses principais. Mas já vou falar mais adiante para vocês. Outros povos, então, foram buscar também na água a sua fonte de subsistência. Nos povos das florestas, era muito buscada a chuva. Então, por exemplo, você vai ter os norte-americanos fazendo danças da chuva para trazer essa subsistência para seus povos. Eles dependiam da chuva para o plantio e para a sua subsistência nos meses. Muitas vezes eles estavam em regiões de pouca água, mas com chuva, então eles dependiam dos deuses da chuva. Assim como os nossos povos guaranis, assim como outros povos africanos, onde seus deuses da chuva e dos trovões eram importantes. Por isso você vai ter, por exemplo, nos nórdicos, deuses como Odin, mas deuses como Thor, deus do trovão. Assim como a Grécia, era muito importante a chuva também, porque eles eram um povo que dependia do mar, mas a chuva precisava os abastecer. Eles não tinham grandes fontes de água. Então quem era importante? O maior? Zeus, deus da mitologia, que tinha os trovões. Então, eu não vou ficar aqui citando os milhares de povos, mas o importante é ressaltar que desde a antiguidade o ser humano entendeu a importância de uma boa relação com a natureza. Por isso seus deuses eram ligados à natureza, especialmente com a água. Muitos mitos da criação vão citar a água como sua amiga, como sua importância de criação e também de destruição. Por exemplo, o Bhagavad Gita, Brahma concede a origem do universo. Na sua natureza primordial, ele tem 8 elementos principais, e um deles, a água, como elemento de criação, elemento de vida. No Brasil, especificamente no Xingu, dentro do folclore, a mitologia dos índios, dos nativos do Xingu, você vai ter o mito do deus Taudi, que ele vai negociar com um ser chamado Sagacagagu. Sagacagagu. É um nome trava-língua. Ele tinha cabaças onde ele armazenava toda a água do planeta. E ele não repartia com ninguém. O que o Taudi faz? Ele vai até lá, o engana, quebra as cabaças e consegue pôr água no Brasil e no mundo. A água que vai para os oceanos. São mitos muito lindos. Mas você vai ter, por exemplo, os gregos que cultuavam as ninfas, que eram os seres que cuidavam das fontes de água, das fontes de água doce, dos rios, as ninfas. E tinham em Poseidon na tríade dos deuses principais, Zeus, que é o deus do trovão e das chuvas, Hades, que é o deus do inferno, deus dos infernos, que não era um inferno religioso, era um inferno, vamos dizer assim, uma mistura de Tártaro
com Campos Elíseos, você tinha paraíso e inferno num lugar só, era o deus dos mortos. E você teria Poseidon, Netuno, deus dos mares, de grande importância para os gregos, tanto que tinham as grandes cidades costeiras sempre tinham um templo para Poseidon. Os astecas, por exemplo, tinham culto ao seu deus, que eu não consigo eu não consigo falar o nome dele, desculpa, gente. Mas era um deus que veio de um ovo após um grande dilúvio. Em contrapartida, na Bíblia, vamos ter o dilúvio, que Deus promove na humanidade, que ele está insatisfeito, aonde salva-se Noé e sua família numa arca, resgatando um casal de cada animal. Ao mesmo tempo, na mesma época, surge o mito de Gilgamesh, o herói mesopotâmico, que também enfrenta um dilúvio e vai lutar, e assim por diante. Nós vamos ter também deuses como seres como Tiamat e etc e tal, durante várias mitologias falando sobre as águas. Tá, gente? Então, muitas narrativas já extintas, outras que ainda são lidas, falam sempre do mito da água. Então vamos ver que a água ela tem uma grande importância, tanto na construção como na destruição, mas é um ser de grande importância, é uma energia de grande importância, sempre houve uma relação de respeito, coisa que hoje não tem. Hoje há o desperdício da água. Enquanto temos povos que estão passando sede, morrendo de fome, sem acesso a uma água potável, nós vamos ver povos que esbanjam água, que jogam água fora, que desperdiçam a água porque não dão a devida importância. É engraçado porque assim, você pegar o Brasil de 100 anos atrás, não existia água encanada, não existia esgoto encanado, você tinha que sair e buscar a água. Quando muito, alguns poucos privilegiados conseguiam ter um acesso a uma água canalizada. Tá? Se você for ver na humanidade lá atrás, os romanos eles possuíam aquedutos, mas os outros povos não tinham acesso à água tão fácil. Eles tinham que sair de suas casas e ir até a fonte principal, por isso as ninfas na Grécia eram importantes. Você tinha que ir até os rios, até as fontes, colher a água em tonéis e levar para sua casa. Então havia uma relação de amor, de economia e ao mesmo tempo de respeito. Hoje não há isso. E o ser humano só pensa no material. Eu estou cada vez mais tecnológico, cada vez mais materialista. E diga contrapartida, eu deixo o meu lado espiritual de lado e me desconecto desse lado espiritual. Estamos desconectados da espiritualidade e muito ligados à materialidade. E ao desconectarmos da espiritualidade, estamos saindo, estamos indo longe dos estados naturais, tá? Então nós estamos assim ligados ao ao possuir objetos e desconectados do ser. E a cada vez mais que nos desconectamos do ser, nós perdemos a relação com a água, perdemos a relação com o ar, com a terra, com o fogo, com os 4 elementos que nos circundam e nos formam no nosso ser. Os xamãs conhecem. Os xamãs, quando eu digo, gente, não pensem só nos norte-americanos. Toda cultura antiga que possui uma mitologia é uma cultura que tem origem xamânica. Então você vai ver que os africanos são xamãs, os nativos brasileiros são xamãs, cada um com seu nome. Tem o pajé, lá nos Estados Unidos tem os medicine men, lá na Sibéria são xamã, tá? E assim por diante. Você vai ter nos antigos celtas os druidas, e todos eles falavam da relação do homem com a natureza. Então o que acontece? A nossa ligação é espiritual e é ligada com os nossos ancestrais numa relação de respeito. Eles já passaram pela terra e eles têm muito a nos ensinar. Assim como uma ligação com o reino mineral, que é um reino dos nossos antepassados espirituais, com o reino das plantas, com o reino animal, por isso nós falamos muito de animais de poder, porque é um reino que nos tem muitos ensinamentos a trazer, assim como o reino
da energia, o reino espiritual, aonde somos todos um. Então, nós vamos ver que não é só os xamãs que falam, por exemplo, da relação nossa com o universo, com esse todo do universo, uma relação em que o todo faz parte do tudo e o tudo faz parte do todo. Se você pegar o Tao Te Ching, de Lao Tse, ele fala o tempo inteiro da relação do Tao, que é a origem de tudo, e é onde nós vamos acabar um dia indo, e a ideia do rio. O que é a ideia do rio? No xamanismo a gente fala a mesma coisa. Osho, na Índia, falava a mesma coisa. Os indianos falam muito a sua filosofia do rio. Porque é o seguinte, nós somos todos uma gota de água deste grande oceano que é o universo, que é o tudo. E nós estamos indo num rio, que é a vida. Esse rio, ele flui sempre para frente. E é o rio que nos traz mudanças, é o rio que nos impulsiona. E um dia nós vamos nos unir ao todo. Então nós temos a ilusão de que nós somos únicos, separados do todo. Que nós somos únicos, ok. Porque não existe um ser que seja exatamente igual ao outro. Todos nós temos talentos, dons, defeitos, qualidades diferentes dos outros. Porém, a ilusão é achar que eu não faço parte de ninguém, que eu sou isolado, que eu sou só. E por isso o ser humano, na sua ilusão de que ele é só, de que ele não faz parte de nada, ele destrói a natureza. Ele pensa assim, para que eu vou cuidar? Se daqui a 50 anos já estão mortos mesmo, os outros que se virem. Eu penso assim, daqui a 50 anos você pode estar reencarnado nessa terra, colhendo a destruição que você mesmo fez. Outra coisa, como que alguém pode ver o sofrimento de uma pessoa passando sede, sabendo que está desperdiçando água? Isso não doeu o coração. Como que eu posso saber que na África pessoas passam fome e sede e aqui eu estou desperdiçando? Por que não fazer minha parte? Ah, mas não vai influenciar em nada. Pense no efeito borboleta. Uma borboleta batendo suas asas de um lado do planeta pode criar um tufão no outro lado do planeta. Somos todos interligados, somos todos parte de um grande todo. Preste atenção nisso. Você vai ver que os grandes livros antigos, como por exemplo Bhagavad Gita, Krishna falava com Arjuna o tempo todo da ideia do todo, de que nós vamos fazer parte de um todo, de que nossas ações aqui geram karmas e também geram dharmas. Ações ruins vão gerar karma, que nós vamos colher. Ações boas vão gerar dharma, que nós vamos colher. Uma boa ação praticada aqui no planeta pode repercutir para várias gerações. E isso pode nos beneficiar por vários milênios até. Então você vai ver, por exemplo, que na filosofia hermética, do Cabalhon, Hermes Trismegisto, ele vai falar o tempo todo do princípio do mentalismo. O todo pensou, e nós somos criaturas criadas a partir do seu pensamento. E nós, como criaturas pensadas, vamos também criar através do pensamento. E nós somos todos ligados em energia ao todo. Entendeu? E nós viemos de lá simples e ignorantes e vamos retornar para lá sábios. Dependendo do caso, pode demorar milhões de anos ou milhares de anos, depende de nós. Se vocês lerem o Livro dos Espíritos, por exemplo, eles vão falar a mesma coisa. Então, se vocês forem estudar o xamanismo, vai falar que todos somos energia. Agora eu digo, o xamanismo, assim como todas as culturas, espiritismo, o Bhagavad Gita e assim por diante, vão falar sobre a relação com os 4 elementos, que a gente tem que ter uma relação de respeito com essas energias. E aí que entra a água. A água, por exemplo, sempre foi um elemento de purificação. Pode ver, vocês vão tomar banho com água. Ao tomar banho de um chuveiro, você está não só limpando o seu corpo físico, como todos os corpos que nós temos, que nos revestem energeticamente, estão sendo limpos com essa energia da água. Quando você está com sede, você vai tomar água, porque ela vai nos energizar aqui dentro e vai controlar a homeostase, isto é, o nosso calor. Excesso de fogo
calor. A água controla esse excesso de fogo, aonde nós podemos eliminar através do suor e através da urina as impurezas de nosso corpo. Olha só, purificação. Os xamãs faziam muitos rituais de purificação, por exemplo, limpar casas assombradas com água, limpar pessoas possuídas por maus espíritos com a água. Quando você fala, por exemplo, em Umbanda, Candomblé, você vai falar em banhos. Quando você prepara um banho de ervas, você nada mais do que junta a energia de uma planta com a energia da água, que vai ser a canalizadora, a purificadora e a potencializadora dessas energias que vão te limpar. Então, um banho de ervas vai te purificar por causa da limpeza, porque a água mais o elemento vegetal, da união desses espíritos no teu corpo, reequilibrando não só o físico, como o corpo mental, o emocional, o espiritual e assim por diante. Vocês estão compreendendo, gente, da importância da água? A água também, ela pode ser solarizada. Olha que bacana, nós podemos pegar a água, colocar um exemplo. Se eu preciso de uma água solarizada na cor azul, eu pego uma garrafa azul, coloco água dentro, deixo ela 30 minutos no sol. Depois que eu tiro, deixo esfriar um pouco, tampada, tá? Coloco na geladeira e deixo. E vou tomando durante o dia essa água. Essa água, ela vai canalizar a energia do sol, que vai prismar naquela cor azul, e ela jogou o azul dentro da garrafa. Então você está tomando água solarizada azul. A água não fica azul, mas ela fica com a energia do azul. A mesma coisa com o vermelho, com o verde, com o amarelo, com o laranja, com o violeta, com as cores da cromoterapia para restabelecimento de desequilíbrios energéticos e físicos de nosso corpo. E a água trabalha como canalizadora da cromoterapia para a sua limpeza física e espiritual e energética. Por exemplo, você vai no Reiki, você vai fazer a energização da água para depois tomar. Você vai pôr intenção, vai energizar, isto é, vai consagrar uma água, tornar sagrada e tomar. Quando você vai numa casa kardecista ou de Umbanda, que eles fazem a energização, a fluidificação da água. A água pega fluidos. Teve um japonês, deixa eu ver se eu consigo achar o nome dele aqui, que eu anotei em algum lugar. Só um segundinho. Não lembro o nome dele, é Masaru... Bom, quando eu lembrar, Masaru Emoto. Masaru Emoto, ele realizou um experimento onde as vibrações faziam com que a água mudasse de forma. Então, com a vibração, ele percebeu que a água poderia energizar ou ela poderia também ficar no estado negativo. Então, a água, além da sua manifestação, da sua manutenção de vida, ela também reage às nossas emoções. Então, se você tem uma casa perturbada, o ambiente é perturbado, a água também tende a ser energizada nessa perturbação. Como que você pode curar isso? Você vai, na hora de for tomar uma água, você vai benzer, você vai fazer uma prece com a mão direita ou esquerda, depende da sua intenção, em cima da água. Você vai ler um texto da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Bhagavad Gita, de coração, ou vai fazer uma prece, conversar com Deus, com o universo, com o grande mistério, e vai energizar essa água. E aí, você vai tomando essa água. Você também pode fazer essa energização, colocar no borrifador de água, misturar com alfazema, ou colocar uma lasquinha de palo santo, alfazema e essa água energizada e borrifar pela casa. E ao borrifar pela casa, você fala paz, paz, paz. Vocês estão entendendo, gente? Limpar a casa. Se sua casa tem energias negativas, você sente mal em um ambiente, alguma coisa assim, faça isso. Você também pode solarizar a água na cor verde, mentalizar com o reiki
ou fazer uma prece, se você não sabe fazer reiki, com boas intenções, colocar malasquim de palo santo lá dentro, misturar com alfazema e espirrar pela casa para que tenha paz e saúde. Tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes sobre as dicas de borrifação, mas você vê como a importância da água numa limpeza da sua casa. Aí eu falo o seguinte, gente, água parada. Água parada, ela vai atrair energias negativas. Então você vai num pântano. Não estou dizendo Pantanal, porque Pantanal tem muita vida. Estou dizendo aqueles pântanos onde você vê que a água é parada, ela fica verde. Locais onde se vê que a água é podre. Esses locais, gente, vão atrair maus espíritos. Se você também deixar na sua casa água parada, além de atrair dengue, vai atrair mau espírito. Então, o certo é, viu algum lugar que está acumulando água de chuva e está parado? Despeja, deixa correr. Não deixe acumular água na sua casa. Não deixe acumular objetos, não deixe acumular nada. Todo acúmulo traz entidades negativas. Se você tem um livro que você não leu e não vai ler, doa, vende. Se você tem uma água parada que você não vai tomar, por hipótese alguma, despeja, manda para o universo, rega uma planta, faz alguma coisa com ela. Tudo bem, pessoal? Nossa saúde, nós temos que ter uma relação de amor entre nós e a natureza, sempre, gente. Então, crie vibrações de luz entre nossos corações, entre você e seus irmãos da Terra, seus irmãos, no geral, sejam eles os seres animais, vegetais, minerais e seres humanos. Crie uma relação de amor. Mantenha no seu ambiente doméstico paz e compreensão. Tome banhos de forma consciente, mas ao tomar banho, você esteja no presente. Sinta a água, sinta a vibração da água, sinta a limpeza que ela lhe faz. Esfregue seu corpo, deixando que tudo que é preto, imaginando que tudo que é preto caindo pelo ralo abaixo e a cor azul entrando em você e te revestindo como escudo. Ao fazer banhos de ervas, deixe que elas potencializem a água e também na hora de tomar o banho, sinta-se limpo, sinta-se brilhando na cor verde. Ao ir para a natureza, tome um banho de cachoeira. Tome um banho de mar, pise na água do mar, jogue a água de cima para baixo e se lave. E se imagine em contato com os orixás. Tome a água solarizada conforme eu ensinei. Mais detalhes, entre em contato comigo, eu ensino, eu falo com vocês. Beba muita água durante o dia. Evite cervejas, refrigerantes, sucos. Água, água mesmo. Tome água em demasia para você se limpar mesmo. E principalmente, gente, tenha uma relação de amor com a natureza. Perceba a importância que a água tem em nosso dia a dia. E compartilhe o vídeo com outros amigos, com outras pessoas. Comente. E inscreva-se no canal, gente. Não temos uma periodicidade definida para o nosso programa, mas nós vamos tentar fazer a cada 15 dias o programa Desperte Sua Mente. Então, aguardo vocês no Desperte Sua Mente 39, que estará em breve. E entre no site www.filosofiazen.com.br. Um grande abraço a todos e até mais.